Hoje eu tenho o privilégio de receber um entusiasta. Vocês vão perceber o porquê de eu estar usando esse adjetivo aqui, mas de fato uma pessoa que tem brilho nos olhos, tem vontade, exatamente aquele tipo de conversa que a gente adora fazer no nosso Liderança e Inovação. A gente recebe hoje o Ronaldo Ribeiro. O Ronaldo Ribeiro é CEO da Farmax. Ronaldo, imenso prazer em te receber aqui hoje. Prazer é todo meu, obrigado, viu, Calaim? Obrigado pelo convite, obrigado a todo o time Jovem Pan. Aliás, fiquei sabendo que vocês fizeram 80 anos aí de história, né? Uma história linda, poucas no mundo, provavelmente, né? Cara, parabéns a todo o grupo. É interessante essa observação que você está fazendo, Ronaldo. Poucas empresas, na verdade, veículos de... Empresas sim, mas poucos veículos de comunicação no mundo têm mais de 80 anos. Imagina. Muito obrigado pela referência. Vamos embora. Parabéns, obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com você e com a audiência. Ronaldo, a gente sempre começa, né, querendo conhecer um pouquinho, né, quer dizer, nada muito longo, mas porque no final do dia, aquilo que a gente comentava, inclusive antes da gente começar essa ótima conversa, né, o espírito do nosso Liderança e Inovação é inspirar, você sabe, né, botar na mesa, dividir boas práticas corporativas, etc, e para, obviamente, chegar a uma posição que você hoje tem, como CEO de uma companhia do tamanho da Farmax, é evidente que você tem uma trajetória inspiradora. Então, a gente gosta sempre, como eu estava comentando, de ouvir de novo, nada muito longo, mas para que você conte aqui pra gente a tua trajetória. Eu sei que você é graduado em Engenharia Química, né? Sim. Legal. Eu sei que você tem MBA executivo, mas são apenas algumas informações. Divide conosco, por favor, Ronaldo, a tua trajetória. Bom, prazer, Calaim. Bom, primeiro eu costumo me apresentar dizendo que eu não sou o CEO da Farmax, eu estou temporariamente nessa cadeira. E acho que isso é um ponto importante, porque as cadeiras do mundo corporativo, elas são temporárias, né? Mas nós, como pessoas, aí sim, nós temos nossos valores, nossos princípios que nos guiam sempre. Então, para narrar minha história, eu volto na minha infância e prometo passar rápido, porque aí nasce o Ronaldo Ribeiro, hoje CEO da Farmax. A tua formação tá lá atrás. Exato. Então, sou filho de uma família super simples, do interior de Minas, sou filho do seu Zé Ronaldo, lá da Dona Eurete, numa cidade que se chama Lagoa Santa, 40 mil habitantes, na minha infância, pelo menos. E conto isso porque eu acho que se conecta com muitas histórias de pessoas no Brasil afora, né? Estudei minha vida toda em escola pública, recebi dos meus pais... Isso lá em Lagoa Santa? Lá em Lagoa Santa, exato. Quando eu fiz 14 anos, aí sim, eu saí de Lagoa Santa para Belo Horizonte, consegui uma bolsa. Já tinha um certo espírito de quero ir para uma cidade maior, já tinha um pouco disso na tua Tinha cabeça? o sonho, sabe? De desbravar novos horizontes. E tinha também... Tinha um sonho e acreditava que o sonho era possível. Sim. E eu sempre digo isso aqui, acreditar que é possível faz uma imensa diferença. Fundamental. Você precisa ter, eu chamo de fé, né? Você precisa acreditar naquilo que ainda você não vê, né? E é fundamental. Agradeço muito aos meus pais que consideraram a educação algo importante. Na minha história, educação é o grande fator de mobilidade social, eu acredito muito nisso, né? Suporto isso com as minhas filhas, falo isso com as pessoas que trabalham comigo. Mas enfim, então estudei na escola pública, eu fui para Belo Horizonte, passei num processo de seleção para conseguir uma bolsa na escola privada, estudei lá 3 anos e aí me graduei em Engenharia Química no FMG. É curioso porque essa graduação... Eu me conectei depois com o estágio, tinha uma fábrica da Unilever, né? Sou super grato à Unilever. Entrei como estagiário e aí fiquei... Estamos aonde? Só para localizar no tempo, Ronaldo. Eu tinha 18 anos de idade. Anos quando 90? Sim, me graduei em 98. 97, graduação, entendi. 98 entrei como estagiário na Unilever. Legal. Exatamente. 25 anos, Calaim. Passa muito rápido. Não precisa dizer mais nada, a gente já está no Natal de 2022, já vai virar para 2023. É isso. Incrível. E aí, acho que, falando de carreira profissional, né? Nesses 18 anos de Unilever, eu trabalhei 10 anos aqui no Brasil. 18 anos na companhia? 18 anos na mesma companhia. Unilever, independente de qualquer coisa. Uma escola incrível. Que é concorrente da Farmax, mas é escola. Uma escola incrível e uma escola de gestão, de liderança, de cidadania, né? Sou muito grato à Unilever e tive a oportunidade de viver em outros países por ela. Então, aqui no Brasil, eu trabalhei em fábricas diferentes, portanto, em regiões diferentes, em Brasis, costumo dizer diferentes. Morei em Recife, por exemplo, uma terra que sou super grato. Pernambuco. Pernambuco, exato. Aqui no interior de São Paulo, em Minas, enfim, conheci
os cantos aí do Brasil. E aí depois morei no México, Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. Aí eu fiz funções mais estratégicas. Aonde, funções na Suíça? do lado de Zurique, numa cidade que se chama Schaffhausen. Você sabe que eu nasci na Suíça, em Zurique. É mesmo? Quem me acompanha sabe, mas enfim, não tenho a menor cara de suíço, claro. Você tem a brasilidade da conexão. Meu pai, à época, eu nasci em 66, meu pai, à época, vocês sabem disso, era comandante de uma companhia aérea, meu pai era piloto, sim, já falecido, o saudoso comandante Calainho, eu voava Swissair. E aí, em 1966, por acaso, eu nasci na Suíça, com essa cara aqui, que tá mais pra Arábia Saudita do que pra Suíça. O que também é ok, porque a Arábia Saudita eu particularmente gosto, claro. Enfim, em toda aquela região. Sim. Mas em 1969 eu volto pro Brasil. Mas Zurique foi onde nasci. Que legal, que legal. Minha filha caçula nasceu na Suíça. Que legal. Opa, que legal. Que legal. E é um país magnífico, manda um beijo e um abraço pra minha conterrânea. Exatamente. Vou mandar, com prazer. Enfim, aí, fazendo esse período todo, né, na multinacional e morando lá, a gente teve 2 filhas, né, uma nasceu nos Estados Unidos, outra na Suíça, e parte do processo decisório foi a gente estava criando as nossas filhas num núcleo familiar muito pequeno, e eu achava importante que elas tivessem algum traquejo social. Acho que criar filhos num universo muito pequeno, né, a Suíça é um país bastante privilegiado, expatriado na Suíça ainda mais. Eu achava que era importante ter esse traquejo social de lidar com o diferente, lidar com a diversidade e tal. E a gente volta ao Brasil. Voltando ao Brasil, eu tive uma passagem... Eu queria fazer uma transição de liderança de supply chain para liderar uma organização como um todo, né? Então fui para o Boticário. No Boticário eu tive uma passagem rápida porque eu já recebi o convite da Farmax para suceder os fundadores. Te conto a história daqui a pouco, se quiser, claro, né? Não, é a próxima. O maior desafio da minha carreira. E aí estou na Farmax há 5 anos. Então esse é o fluxo de carreira. Acho que vale a pena comentar rapidamente de academia, você falou, né? Da formação em engenharia química. Depois eu fiz um MBA aqui na Dom Cabral, faço questão de citar porque é uma das melhores escolas de negócios do mundo, que eu acho incrível. Espetacular. Com a parte internacional em Kellogg, lá em Chicago. E depois eu fiz um mestrado em cadeias globais de suprimento. Quando você tem fornecedores no país... Consistente, vou te falar. E acho que é importante, porque a academia acelera o seu desenvolvimento profissional. Para mim, um dos grandes exemplos, do ponto de vista da importância da educação, tem o nome Coreia do Sul. O que era a Coreia do Sul há 40 anos atrás? Absolutamente nada. Investiram o que investiram em educação. Sem dúvida. E hoje a Coreia do Sul, né, hoje já não se usa mais essa expressão, né, o tigre asiático. Sim. Né, mas a Coreia do Sul é uma máquina, um gigante, né? Investindo em quê? Educação. Educação. Sem dúvida, é o grande fator. Então, para mim, é um pouco dessa minha história e, de novo, né? Educado por aquele pai, aquela mãe. Meu pai tem 4ª série de 1º grau, minha mãe se formou em magistério, 2º grau ali. E aprendi muito com eles. Nenhum desses bancos de escola do mundo inteiro me ensinaram tanto quanto os meus pais ensinaram. Aí tem a ver com valor e ética. Exato. E acho que é importante frisar isso porque a gente, do mundo corporativo, né, a gente tem várias influências, mas é importante saber o que te guia. Né? Exatamente. Quem é você? Qual que é a sua essência, né? Para que isso te guie, a gente falando de liderança, né, inovação, para que isso te guie na forma de liderar. Uma filha, que é a coisa mais exuberante do que a liderança de um pai e de uma mãe. Sem dúvida, exatamente. É clichê a gente brincar. Não importa. Não isso importa. Tem um peso enorme. Sem dúvida. É um pouco. Cara, vamos falar de Farmax, né? Então aí essa trajetória, inclusive bastante veloz, e aí você chega na Farmax, né? Então me conta um pouquinho, quer dizer, a trajetória, a companhia de mais de 40 anos, 41, né? 42, enfim, você vai comentar, mas conta então, desde lá de trás a Farmax até o momento onde a gente está aqui, em 2022. Conto sim, a Farmax nasceu em 1980, nasceu como distribuidora Amaral. É uma companhia fundada por 3 irmãos, pessoas incríveis, fantásticas, que acho que se conecta muito com a história de empreendedorismo brasileiro, né? A gente vê quantas famílias aí empreendendo para sustentar sua família, seus filhos. Então trabalharam bastante, eles tinham um avô que tinha uma farmácia, tinham um estoque excedente ali e eles pensavam em como distribuir esse estoque excedente nas farmácias da região. Nasce assim a companhia. É uma companhia de 80, é uma companhia de 42 anos, então durante as crises do Brasil desse período, num dos momentos, as margens dos distribuidores foram espremidas, né, com o governo controlando o preço, e eles falaram, opa, a distribuição não está dando muita margem mais, vamos começar a produzir, né, vamos fazer uma manufatura desses itens. Então nasce ali na década de 90 o início da fábrica, das manufaturas. Lá em Divinópolis. Lá em Divinópolis, a sede é lá, a família é de lá, né. Divinópolis é uma cidade a cerca de 150 quilômetros aí de Belo Horizonte, e nasce lá, Centro-Oeste Mineiro. No final você rodou
rodou, voltou para Minas, né? E sabe o que é incrível? Conta uma história pessoal. É o ciclo, nesse caso aqui, o ciclo virtuoso. Exatamente. Né? Rodou Suíça, Estados Unidos, volta para Minas, em Divinópolis. E uma história pessoal aqui, rapidinho. A minha mãe, para compor a nossa renda familiar, ela, quando a gente era criança, buscava roupa em Divinópolis para vender num fundo da nossa casa, lá no quartinho. E ela compunha a renda familiar. Então hoje voltar, né, ele poder liderar uma companhia de Divinópolis é dar de volta para aquela sociedade um pouco do que eu recebi. Então começa lá, é espremida e as margens, e eles passam a manufaturar. Em algum outro momento também, eles identificam que grande parte da margem ficava na cadeia de valor nos fornecedores de embalagens. Então eles decidem também ter a sua própria fábrica de embalagens. Perdão, Ronaldo? Não, um grande percentual, né? Importante. Acabava ficando na embalagem em si. Que exatamente. Senão você não invasa o produto. Exato. Então eles decidiram verticalizar. E aí, então, a gente hoje, né, depois posso falar um pouco mais, a gente produz cerca de 90% das nossas próprias embalagens. Essa pergunta aqui, daqui a gente explora. Ótimo. E aí, na evolução, eles entendem que criar marcas também é importante, eles vão diversificando o portfólio. E, bom, 42 anos depois, a gente hoje é uma companhia de cerca de 1.000 pessoas, 450 produtos, alcançando em mais de 90% das farmácias do Brasil. 300 milhões de faturamento aproximadamente. 300 milhões de faturamento líquido do ano passado, crescendo fortemente, a gente deve alcançar aí cerca de 30% de crescimento esse ano. Espetacular. E a gente comentava, né, Ronaldo, antes do início aqui da conversa, não é simples o segmento da Farmax, né? Então significa dizer que tem muito trabalho, tem muito talento, tem muita excelência, né? Sim. Porque para você competir, aí voltando para a Unilever, que foi para você, obviamente, uma escola, mas P&G e outras companhias, não é simples, né? Então, é muito trabalho e muita excelência para poder fazer frente a esses gigantes, né? Titãs do mundo, né? Sim. Tem uma questão de entrosamento de time, tem uma questão de ter claro o propósito, tem uma estratégia clara, né, Kalain? Como você comentou, bater de frente com essas grandes companhias com estratégia similar a elas, você vai perder seu tempo e dinheiro. Exatamente. Então você precisa desenhar uma estratégia tal que você consiga buscar seu espaço, alcançar o consumidor, mas de uma forma diferente, uma estratégia diferente, né? Farmax, quais são as linhas de produto na essência da companhia? Perfeito. 4 linhas principais. A primeira, produtos farmacêuticos, né? Vem daí o nome, mas são produtos farmacêuticos sem prescrição médica. Então, por exemplo, soro fisiológico, bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio, sabe? São itens que fazem parte da nossa rotina diária. Opa. Que em geral a gente não sabe quem fabrica, provavelmente a Farmax, a gente lidera grande parte dessas categorias, e essa é uma divisão de produtos farmacêuticos. A outra é cosméticos. Então, a gente tem aí a linha de filtro solar, né? Nossa marca Sunless, tão querida. A gente lidera o mercado de removedor de esmaltes, por exemplo, há mais de 14 anos no mercado, entre outros itens cosméticos. A gente atende também hospitais, então a gente faz a linha de antissépticos para hospitais, atendendo diretamente. E, por fim, marca própria dos grandes varejos farmacêuticos. Então, os principais varejos farmacêuticos do Brasil. Vocês criam marcas próprias para um grande varejista? A Hydrogazil, por exemplo, né, que tem a marca deles, a gente fabrica alguns dos produtos para eles e vende para eles. Então, são esses 4 grandes blocos. Essas 4 grandes linhas. Exatamente, unidades de negócio. Agora, um negócio que eu particularmente fiquei muito encantado com a companhia, e não à toa ela tem o sucesso que tem, até porque se tem um lugar onde eu acredito é o lugar da diversidade. Nesse caso aqui a gente vai falar de gênero. Sim. Acredite, 37,5% dos postos de liderança da Farmax são ocupados por mulheres. Todo mundo que me acompanha aqui já sabe, eu sou um defensor absoluto de uma presença maior das mulheres no mundo corporativo, inclusive no mundo político, etc. Qual é a importância disso na tua visão, Ronaldo? Fundamental, Kalain. Fundamental. A Farmax é uma companhia feminina, né? A gente vende principalmente para as consumidoras. Não faz sentido querer alcançar as consumidoras mulheres sem ter liderança feminina, né? E na verdade a gente quer mais. Então, por exemplo, a gente fomenta essa base, a gente contrata desde as estagiárias, né? A gente promove o desenvolvimento da liderança feminina na companhia. A gente tem
37,5% na liderança. Olhando no C-Level, tenho 6 diretores que reportam para mim, 50% já é mulher, né? 50% do C-Level é feminino. Essa para mim é a composição ideal, numa boa. Sim, porque representa a sociedade. A representação da sociedade. Exato, exatamente. É uma pena que ainda seja uma diferença, isso seja um diferencial, né? E espero que em breve a gente esteja tratando isso como normal. E no nosso conselho, a gente tem 6 cadeiras de conselheiros, das 6, 2 são mulheres. E eu costumo dizer o seguinte, né, Ronaldo? Porque aí fica essa coisa, porque claro, a pauta ESG é fundamental, essa sigla, né, de algum tempo pra cá ganhou se transformou força, num negócio, ganhou peso, etc, né? Eu, na verdade, venho da economia criativa, a natureza dos meus negócios transita por aí, que é um lugar onde isso já existe de uma maneira geral e, sobretudo, porque você que me acompanha, eu repito, vou sempre reforçar isso aqui, vocês que me acompanham, diversidade é inovação, diversidade é criatividade, diversidade é disrupção. Logo, diversidade em qualquer área que seja, nesse caso aqui, homens, mulheres, enfim, mas em qualquer área. Diversidade é resultado e é lucro. Sem dúvida. Então as empresas precisam entender de uma vez por todas que isso não é simplesmente uma pauta social, uma pauta... Não, isso até é, mas muito mais do que isso, ser diverso é ter maior capacidade de inovar, de criar e, portanto, de ter melhores resultados, né, Sim dúvida, é negócio. É business. Exato, é business. Isso. Sem dúvida nenhuma. E virão outras pautas por aí, né? Proporcionando mais diversidade e mais inclusão. Legal. Bom, o propósito da Farmax é levar cuidado, bem-estar e beleza para todas as pessoas. Comenta esse grande propósito da companhia, Ronaldo. A primeira metade da afirmativa fala do negócio em si, né? Cuidado, beleza e bem-estar. A segunda parte da afirmativa, para mim, é a estratégia do negócio. A gente foca na base da pirâmide social. A gente quer realmente levar esses produtos para todas as pessoas, né? Aí, para mim, tem uma diferença competitiva. Porque a gente quer gerar produtos de alta entrega técnica, numa embalagem linda, mas com preço acessível na ponta. E para mim aqui tem um aprendizado fundamental das... Tem um lado até cidadão, num certo sentido. Sem dúvida, porque como você comentou agora da diversidade, para mim esse olhar social também gera negócio, Calainho. E é uma pena que muitas companhias ainda não percebam isso, né? Porque não é causar impacto social ou gerar negócio, sabe? Porque tem um pouco dessa coisa como se fossem excludentes. Excludente, mas não, pelo contrário. Não são. Se adicionam, se somam. Exato, porque você inclui muita gente que não estava tendo acesso a produto e passa a ter, né? E gera, claro, um impacto social positivo. Então, a estratégia da companhia está aí. Esse olhar pro foco, né, na base da pirâmide social brasileira, desenvolvendo produtos nosso funil de inovação, por exemplo, a gente parte do preço. A gente fala, olha, a gente quer chegar nesse price position aqui, nesse posicionamento de preço para tornar acessível. Você pode inovar no preço também, sem dúvida. Você tá espetacular. Sem dúvida. E aí a gente volta desenhando para que aquilo seja possível, porque se não for assim, a gente não alcança o nosso propósito. Parque industrial de 60 mil metros quadrados, gigantesco, né? Você comentava. E essa questão que me impressionou quando eu recebi o material da tua assessoria, Ronaldo, dos 90% das embalagens, para mim foi surpreendente, embalagens serem produzidas por vocês. Perfeito. Então você brevemente comentou, mas divide conosco aqui no Liderança e Inovação qual é a importância, que não parece comum, pelo menos até onde eu conheço, mas qual é a importância para vocês, Farmax, dessa verticalização? Perfeito. Acho que tem 2 perspectivas aí. A primeira é essa que eu acabei de falar da estratégia. Para a gente conseguir um preço adequado na ponta, ser verticalizado é importante, porque eu consigo reduzir o meu custo e colocar um produto bem desenhado a um preço acessível na ponta. Então, tem essa perspectiva de otimização de custos, né? Outra, talvez mais importante até agora nesses novos tempos, Calainho, é velocidade de resposta ao mercado. O mercado chama de speed to market, né? Eu consigo uma velocidade muito mais alta de volta ao mercado. Você controla. Se eu controlo a cadeia como um todo. É curioso porque, vou te dar um exemplo rápido, durante a pandemia, a Anvisa liberou venda de álcool líquido, né, para o varejo, que em geral não é liberado, mas naquele momento era importante para o controle da contaminação. É um produto que vocês, obviamente, produzem, né? Exato, então, a gente não tinha antes, né, não era...
Posso, desculpa de interromper? Claro. Eu sempre me perguntei em plena pandemia, olha, as companhias que produzem álcool devem estar, assim, claro que ninguém gosta dessa pandemia, mas sob o ponto de vista do business, foi uma loucura para produzir? Foi muito. Teve um pico de demanda muito intenso. Inacreditável, não? Inacreditável, E pra gente tinha, desculpa, como você falou, imagina. Curiosidade aqui. E pra gente, verdadeiramente falando assim, a gente trabalhou em prol da sociedade. E era uma coisa, exato, porque você ia ter aquela gana de atender para responder à proteção das pessoas. Era uma questão de segurança de vida mesmo, né? Até arrepio eu falar, porque eu me lembro quando a gente decidiu, dia 20 de março, a gente falou, gente, é uma declaração de guerra, né? Só que a gente não quer combater ninguém, a gente quer proteger vidas dessa sociedade. Então a gente vai fazer o que parecia impossível. A gente, por exemplo, interrompeu a nossa produção das linhas de cosméticos como um todo, a gente virou a produção toda para produzir álcool em gel. Tudo que a gente era capaz de fazer foi focado em álcool em gel, porque era a minha família, era a sua família, era a sociedade como um todo que precisava daquilo, né? Claro que gera negócio, mas tinha um atendimento. E o ponto do álcool líquido, assim, não existia o produto antes, a Anvisa liberou, a gente desenvolveu, Calainho, de não ter o produto no portfólio, na liberação da Anvisa, até liberar o primeiro caminhão em 30 horas. Ou seja, olha a importância da verticalização. Da cadeia, exatamente. Decidiu, faz e vai. Então, essas duas perspectivas, otimização de custos e speed to market, são os pontos fundamentais da verticalização. Filtro solar, vamos comentar, né? O protetor solar de vocês chama-se Sunless, ou Sunless, enfim, está entre as marcas, né, mais vendidas do país. Felizmente. E recentemente vocês fizeram uma ação absolutamente disruptiva. Eu tive o privilégio de participar de alguma maneira, né, com a nossa Fabiana. Aliás, eu aproveito para mandar um grande beijo para minha sócia Fabiana Bruno, na Suba, enfim, Suba MSK. Mas uma ação com o nosso Pedro Bial, que é um amigo querido, etc. Enfim, conta para nós aí, quer dizer, vocês recuperaram lá atrás uma ideia que particularmente quando eu soube eu achei brilhante, né? Ou seja, recuperar aquele texto de filtro solar pelo Pedrinho Bial, que já tinha sido brilhante há 20 anos atrás e agora ele, né, atualiza. Conta como é que foi essa jornada. Claro, com o maior prazer. O Pedro foi incrível, né? Aliás, um beijo também pro Pedro Bial. Grande Pedro. Que topou. A gente queria revisitar aquilo que a gente viveu no cenário pós-pandemia. Acho que todos nós precisávamos de um alento, né? Era um presente nosso para a sociedade, para a gente refletir sobre como que seguia a vida nesse cenário pós-pandemia. Então nós o convidamos para revisitar e fazer uma nova perspectiva. E ele foi, como brilhante. Então ficou pra gente lindo, né? Um filme lindo, áudio lindo, né? Que vocês fizeram juntos. A ideia da Fabi, do time da Suba, incrível. E a gente vê agora o resultado, que é um resultado que, pra mim, e eu volto no ponto assim, a gente precisa conectar as pessoas, né, Calainho? O negócio, ele é feito de conexões entre pessoas. São 3 perguntas aqui pra gente concluir o nosso Liderança e Inovação. A primeira, você que é um líder nato, eu jamais deixaria de fazer, é a seguinte: o que é ser um líder em pleno 2022, Ronaldo? Boa. Para mim, ser um líder é fundamentalmente gostar de pessoas e conduzi-las a um lugar que talvez nem elas acreditassem que seria possível. É você conseguir que seu time alcance o máximo do potencial que tem. E seja, para mim, né, individualmente ou no time como um todo. Porque para mim, eu falo isso muito com o meu time, a magia acontece nas interfaces. Por mais que você tenha um indivíduo alcançando a sua excelência, outro indivíduo alcançando a sua excelência, é pouco. Espetacular é quando, além das excelências deles, o encontro promove algo muito maior, né? Isso para mim é liderar. Mágico. Exato. Para mim a magia acontece aí. É nesse lugar. E isso para mim fundamentalmente. Você ser o condutor dessa mágica. Exato. Enquanto ela, né? Exatamente isso. E isso para mim é conexão de gente. Espetacular. Inovar significa o que pro Ronaldo? Inovar, resolver um problema concreto, né? Porque não é só uma boa ideia, resolver um problema concreto de uma maneira que seja razoável, que seja viável do ponto de vista econômico, né? Que gere uma solução. Para mim é isso. E para mim tem muito mais a ver com mentalidade do que só com processo, só com negócio, sabe? Ali tem a ver um pouco com outra dimensão, paradigmas diferentes. Exato. Eu penso exatamente isso. Porque para mim não precisa revolucionar, às vezes, não precisa, né? Uma mudança ali de um determinado paradigma que às vezes pode parecer um detalhe, aquilo gera uma diferença gigante. Enorme, exatamente. É isso aí.
Objetivo do Ronaldo a longo prazo, para concluir? Acho que deixar um legado para a sociedade, né? Começando de perto, assim, para as minhas filhas, depois para a sociedade, para as pessoas que me cercam, de uma história que inspirou outras pessoas a serem melhores. É isso. E passando pela minha felicidade, né? Eu acho que a gente, como indivíduo, né, deveria prezar bastante por ser feliz, sabe? Não tenho para mim, não tenho uma meta de dinheiro, não tenho uma meta de deixar herança. Eu tenho uma meta de ser feliz e que a minha história inspire os outros, transformando-se em um legado, né? Aí sim, relevante para as pessoas. Pode haver legado maior do que a felicidade, né? Exato, acho que não. Isso aí. Olha, Ronaldo, cara, você que está nos acompanhando aqui, vê o brilho nos olhos dele, Ronaldo, e sente um pouco da energia, mas eu que estou do lado, ó, não é à toa que a Farmax está onde está, não é à toa que esse executivo, não é à toa que o Ronaldo está onde está. Aula de inspiração e liderança, Ronaldo. Obrigado. Muito prazer, obrigado, viu? tá? Muito obrigado. Um abraço.